Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Luciana, sou médica gestora de UTI e para mim é um privilégio, uma honra estar aqui com vocês, né, na Aliança Latina, para falar nesse painel com a Cláudia e com o Marcelo, que são especialistas em experiência em cuidado centrado no paciente, para a gente poder falar exatamente da atenção centrada no paciente. Para começar essa apresentação, vou chamar o Dr. Marcelo Alvarenga, que, como falei para vocês, é especialista e, além de tudo, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente. E eu não poderia deixar, diante de apresentar o Marcelo, né, também agradecer a CEO da Abrale, nossa grande amiga, a doutora Caterine Moura, pelo convite, né, é uma honra realmente participar aqui com vocês. Por favor, Marcelo. Oi, Lu. Obrigado pelo convite. Caterine, grande amiga. É um prazer estar aqui com você hoje e com a Cláudia também, nossa grande amiga. E eu vou começar essa conversa aqui provocando alguns assuntos. Na sequência, a Cláudia vai se aprofundar em alguns temas também relacionados à atenção e ao cuidado centrado no paciente, mas a gente vai falar de cuidado centrado na pessoa também. E na sequência a gente vai ter um momento para discussão e também responder algumas perguntas. Então vamos lá. Só para me apresentar rapidamente, né, eu sou médico, sou endocrinologista, sou profissional especialista na área de experiência do paciente e faço parte de uma turma incrível aí de pessoas que de alguma forma são apaixonadas pelo tema experiência do paciente, cuidado centrado na pessoa, e estão tentando influenciar o mundo de formas aí diferentes e complementares para que o cuidado seja cada vez mais de qualidade, seguro e, de fato, centrado nos pacientes. Hoje, então, eu vou dar uma passeada com vocês por alguns temas. Vou começar contando um pouquinho como que esses conceitos e essas práticas elas foram surgindo ao longo dos anos e vou trazer aqui alguns desafios para a gente, de fato, vivenciar todos esses temas que eu vou apresentar aqui para vocês. Bom, primeiro eu vou falar sobre cuidado centrado no paciente. Né? O cuidado centrado no paciente foi a primeira expressão utilizada e publicada na literatura relacionada a essa temática. E eu confesso para vocês que a primeira vez que eu escutei essa temática, né, esse conceito ou essa expressão, eu fiquei até um pouco confuso e pensei, como pode ser um cuidado que não seja centrado no paciente? Será que existe alguma outra maneira? Ele seria centrado em alguma outra pessoa? E aí eu vou trazer para vocês a primeira publicação, né, que foi em 2001, pelo Instituto de Medicina, que traz que o cuidado centrado no paciente, ele é uma atitude de parceria entre os profissionais, os pacientes e os seus familiares, que visa garantir que todas as decisões respeitem as necessidades, os valores e as preferências dos pacientes, e que esses pacientes eles sejam educados, né, ou recebam a educação e o suporte que precisam para tomar as decisões, serem protagonistas e participarem do seu próprio cuidado. O conceito, né, a expressão, eu quis trazer aqui na íntegra para vocês, porque ela é muito forte, ela traz algumas palavras muito importantes e potentes para a prática desse conceito. Então, eu destaquei aqui a questão da parceria, eu destaquei a questão de olhar para as necessidades, né, os valores das pessoas, e também essa questão da educação, porque através da educação, de fato, pode-se exercitar o protagonismo e autonomia na sua plenitude. Então, o cuidado centrado no paciente, ele vem sendo discutido e provocado, né, há mais de 20, 30 anos, mas essa é a primeira publicação que se tem de forma conceitual sobre o tema. Enquanto o mundo inteiro vinha provocando essa discussão, né, de que forma a gente pode ser mais parceiro, de que forma a gente pode olhar para as preferências e para as necessidades das pessoas, que de forma a gente pode trabalhar essa questão do protagonismo, no Brasil, nós já vínhamos discutindo muito, principalmente através do Programa Nacional e da Política Nacional de Humanização, né, esse assunto sob a ótica da humanização. Quando nós olhamos o que a Política Nacional ela propõe desde 2003, em todos os seus pilares, de uma certa forma existe muita similaridade, né, e muito eles se complementam, na verdade. A humanização ela traz no seu sentido mais amplo uma tentativa de valorizar não só o protagonismo do paciente, mas o protagonismo das equipes,
né, diminuir essa hierarquia que existe dentro das instituições de saúde com relação às próprias relações, trazer os sujeitos, os indivíduos para a decisão do seu próprio cuidado. E aí quando a gente olha para a política na sua íntegra, a gente trabalha muito essa questão de valorizar o indivíduo na sua totalidade, né? Então a questão da clínica ampliada e compartilhada, enfim, então as coisas são muito complementares e eu quis trazer aqui para vocês essa evolução. No âmbito mundial, principalmente a partir de 2011, 2012, começa a se discutir uma temática em que se fala muito sobre experiência, né? Experiência na saúde e experiência do paciente. E o que esse termo ele veio trazendo nesse sentido, né? A experiência ela complementa os conceitos anteriores porque ela traz uma questão, principalmente em que todas as interações que o paciente vai ter ao longo da sua jornada e que vai influenciar a sua percepção, né, através da continuidade do cuidado, isso vai gerar um conjunto de percepções e, portanto, uma experiência, que pode ser uma experiência positiva ou pode ser uma experiência negativa. Então, o conceito de experiência, ele está diretamente atrelado ao conceito de jornada do paciente, seja ela uma jornada física, seja ela uma jornada digital. E, na verdade, o que a gente fala hoje em dia é um mundo híbrido, né? Acho que a pandemia deixou isso muito claro para a gente, em que as coisas elas são híbridas, né? O mundo físico e o mundo digital. Então, o conceito de experiência ele está muito atrelado ao conceito de jornada. E é importante, gostaria de compartilhar com vocês um conceito que existe dentro desse tema, em que ao longo da jornada do paciente, né, em cada ponto de contato, esses pilares aqui, pessoas, processos e ambiente, vão influenciar diretamente a experiência das pessoas com as instituições e com os profissionais de saúde. Quando a gente fala de experiência, é importante também falar de expectativa, porque se eu não sei o que, de fato, as pessoas esperam de mim, ou esperam do cuidado, ou esperam das instituições, dificilmente eu vou conseguir entregar o que essas pessoas esperam. Então, falar de experiência tem a ver com falar de expectativa, e eu vou compartilhar brevemente 2 estudos com vocês voltados a expectativas de usuários de serviço de saúde com as instituições e com os profissionais. Nesse primeiro estudo feito pelo The Barrow Institute, em 2018, ele conduziu na forma de que foi perguntado para os pacientes, né, o que faz você, de fato, enxergar excelência no cuidado, o que faz você determinar que a sua experiência com uma instituição ela é positiva, quais são os fatores que influenciam, então, positivamente a tua experiência, e seguindo aquela linha do conceito do paradigma da experiência, né, pessoas, processos e ambiente, o que mais influencia a experiência dos pacientes com instituições está relacionado a pessoas, né? Então, olha só que interessante, as maiores pontuações estavam relacionadas a quando o paciente disse, né, quando vocês me escutam, quando vocês se comunicam de uma forma clara, de um jeito que eu compreenda, quando vocês me tratam com respeito e cortesia, quando vocês passam confiança em suas habilidades, quando vocês levam a minha dor a sério, enfim. Então, existem muitas questões aí que são comuns, né, a todos nós com relação às expectativas. Num estudo muito semelhante, que nós fizemos no mesmo ano, inclusive, em 2018, lá no Hospital Sírio-Libanês, nós identificamos através dos canais de comunicação com pacientes, o que eles, quando eles avaliavam o hospital positivamente, do que eles estavam falando, né? E igualmente aqui a gente trouxe mais algumas questões que eu queria compartilhar com vocês. A gente vê que existe uma semelhança, né? Acho que todos nós esperamos das instituições essa parte técnica que a gente traduz aqui pelos termos qualidade, segurança, né? Quer dizer, acho que o primeiro ponto eu quero que essa instituição saiba o que eu tenho e resolva o meu problema, né? De forma segura e com qualidade. Mas igualmente importante a isso é a questão das relações, é a questão da parceria, é a questão da humildade, da escuta, da empatia. Então, quando a gente olha isso de uma forma um pouquinho mais profunda, né, fica claro que os pacientes eles percebem valor no cuidado que eles recebem quando existe um equilíbrio entre as questões que são mais técnicas e as questões mais
que a gente chama de socioemocionais, né, ou até a própria comunicação. Então, hard skills e soft skills são igualmente importantes para a percepção de valor pelos pacientes e familiares. Tudo isso, claro, né, respaldado aí pela cultura de qualidade, de segurança e de cuidado centrado na pessoa. Quando a gente avança um pouquinho no tempo e nessa discussão sobre experiência, igualmente importante a experiência do paciente é a experiência das equipes, né? Então, não adianta a gente somente olhar para a experiência do paciente e esquecer a experiência de quem cuida do paciente. Então, eu trago aqui para vocês uma provocação de que a experiência precisa ser olhada de maneira 360 graus, né? Então, é a experiência do paciente, do seu familiar, da sua rede de apoio, das equipes, sejam os profissionais assistenciais, sejam os não assistenciais, dos gestores, da liderança. Então, experiência é uma coisa que está diretamente relacionado a engajamento e, então, ele precisa ser olhado na sua vertente aí 360 graus. Estou trazendo um pouquinho essa discussão, né, o cronograma, assim, a cronologia, na verdade, de como isso vem sendo discutido no mundo como um todo. E aí, a gente entra, então, numa discussão e numa fase em que passa a se falar sobre o cuidado centrado na pessoa. Que pessoa, né? Então, aqui tem duas interpretações importantes. Uma é assim, todas as pessoas envolvidas no cuidado, sejam elas o paciente, a família, o gestor, a equipe, né? Mas também, quando a gente olha para esse termo, ele traz muito essa questão de olhar para além da doença, olhar quem está por trás daquela condição, olhar de fato para a pessoa. E aí eu vou compartilhar com vocês alguns desafios do mundo de hoje com relação ao cuidado centrado na pessoa. O primeiro desafio que eu queria compartilhar é o desafio do cuidado integral, né? Então, uma provocação que a gente se faz, ou deveria fazer todos os dias, é como que a gente consegue ir além da condição física do paciente? Como é que a gente consegue entender as pessoas em todas as suas dimensões de necessidades, né? Não só o cuidado físico, mas também o cuidado emocional, social, cultural e espiritual. Nós somos treinados e nós somos remunerados, inclusive, do ponto de vista da saúde, para olhar para as questões físicas. Algumas vezes, ou poucas vezes, eu diria, né, para questões emocionais. Para as outras dimensões, a gente olha muito pouco ou quase nada. Então, esse desafio é muito grande, né? Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio que eu queria compartilhar com vocês é o desafio do cuidado individual. Como é que a gente entende, de fato, o que importa para cada um? Como é que eu mantenho o meu foco na doença? Sim, né? É importante eu olhar para a doença, porque através disso eu vou olhar para a evidência científica, para o tratamento, etc. Mas como é que eu olho também para a pessoa? Como é que eu entendo quem está por trás de cada condição? E eu só vou conseguir fazer isso se eu olhar para a história daquela pessoa. Eu só vou conseguir me conectar, de fato, com o que é importante para aquela pessoa, né? Os seus valores, as suas preferências, as suas necessidades, se eu olhar para a história dessa pessoa. Então, falar de cuidado centrado na pessoa também é falar sobre entender o que importa para cada um na sua individualidade. O terceiro e grande desafio que eu queria compartilhar é o desafio da ativação e do engajamento do paciente, que a Cláudia vai esboçar um pouquinho mais com vocês e discutir, né? Que é relacionado a como que a gente garante valoriza e garante o protagonismo do paciente no cuidado. E aí eu vou compartilhar dois conceitos que são muito importantes. O primeiro é o conceito de ativação e o segundo é o de engajamento. Ativação é um termo que vem sendo utilizado para trazer o que as pessoas sabem sobre a sua condição, né? Qual é o grau ou o nível de ativação de uma pessoa diante da sua condição? E aqui eu vou falar de uma condição de saúde ou até de doença, né? E engajamento, ele é um passo além. Ele é além do que a pessoa sabe, é o que ela faz, né? Então, um exemplo clássico que eu sempre gosto de trazer é assim, eu posso ser extremamente ativado, eu sei o que eu tenho, eu sei o que eu deveria fazer, eu sei que eu deveria me alimentar bem, fazer exercício, mas a pergunta é, eu faço? Então, eu posso ser extremamente ativado, mas não necessariamente engajado, né? Então, engajamento tem a ver com atitude, tem a ver com comportamento. E olha que interessante, existem alguns estudos, algumas tentativas de trazer para a gente uma provocação de diferentes níveis de ativação de paciente. Aqueles pacientes que se comportam de uma forma mais passiva, em que delegam a responsabilidade para as equipes de saúde,
e os pacientes que se comportam de forma mais ativa, né? Quer dizer, vai atrás da informação, quer discutir de igual para igual com os profissionais de saúde. E o nosso desafio qual é? O nosso desafio é identificar quem é quem. Será que a pessoa que eu estou diante é uma pessoa que quer ser mais passiva ou ela quer ser mais ativa? E do lado dos profissionais de saúde, o grande desafio é trabalhar o modelo mental para aceitar os diferentes perfis, né? Por quê? Porque um paciente extremamente ativado, ele dá trabalho. É um paciente que exige humildade do profissional, é um paciente que exige parceria, é um paciente que exige tempo, dedicação para discutir as opções, né? E não simplesmente, ó, faça isso ou faça aquilo. Então, é um grande desafio do dia a dia. E o quarto grande desafio dentro do cuidado centrado na pessoa é a questão da decisão compartilhada, né? A gente trouxe lá o primeiro conceito que já falava de parceria e eu quero trazer um pouquinho de forma prática o que pode significar essa parceria. Nós vivemos uma evolução, né, entre os modelos, aí falando de relação entre os profissionais, paciente e família, uma evolução do modelo paternalista, onde nós, profissionais, falamos para o paciente tudo o que ele tem que fazer, né? Alguns pacientes advogam que deveria ser um modelo autônomo, em que os pacientes dizem para os profissionais tudo o que ele deveria fazer, e a minha proposta, né, o que eu acredito, é que, na verdade, nenhum dos dois modelos é interessante. O que é mais interessante é o modelo colaborativo. Por quê? Porque eu trago de forma bem prática, né, o melhor de cada um. Eu trago a evidência científica, eu trago a experiência clínica dos profissionais e eu trago os valores e as preferências dos pacientes. E tudo isso precisa nortear quais vão ser as opções de tratamento, as decisões, que caminho eu vou seguir. Então, isso é decisão compartilhada, isso é parceria. Falando um pouquinho, então, como isso evolui na linha do tempo, a gente chega num momento em que se fala muito sobre experiência humana na saúde. E aí eu queria contextualizá-los sobre como nós vimos essa discussão e vivenciamos, né? Acho que sempre um grande norte para todos nós, falando aí globalmente, é o The Barrow Institute, que propõe que as instituições de saúde que entendem, né, no seu propósito que é importante trabalhar essa questão da experiência do paciente, do colaborador, deveria seguir alguns pilares importantes, né, para estruturar isso de forma sobre o aspecto da gestão. Então, isso aqui quem é da área de experiência do paciente, quem estuda isso, sabe que isso é uma grande referência, né? O The Barrow Institute, ele resume em 8 pilares estratégicos para as instituições trabalharem esse assunto dentro da sua instituição, levando em consideração questões relacionadas à cultura e liderança, a como que a gente estrutura, né, estruturas de gestão voltada à experiência do paciente, como é que a gente engaja as equipes, como é que a gente mede, né, quais são os indicadores voltados à experiência, como é que a questão do ambiente, da hospitalidade interfere nisso tudo, a inovação e a tecnologia, né, como é que a gente engaja o paciente, a família e a comunidade, então saindo um pouquinho das portas, né, do hospital, olhando mais para as necessidades da comunidade, e como é que qualidade e segurança conversa com tudo isso. Então, dentro esse foi o primeiro grande conceito que surgiu, e aí, no último congresso, né, do The Barrow Institute mundial, ele fala que experiência humana é quando a gente engloba a experiência do paciente, a experiência das equipes, né, ou do colaborador, e a experiência da comunidade em que a gente está inserida. Então, isso é falar de experiência humana na saúde. E aí, nós aqui no Brasil, né, eu, a Lu, a Cláudia, a Caterine e outros colegas incríveis aí, espalhados pelo Brasil como um todo, acreditamos nesse propósito e juntos nós, então, fundamos aí, começamos a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente, Cuidado Centrado na Pessoa, cujo propósito é transformar a experiência humana na saúde, né, através de 5 valores principais: centralidade na pessoa, colaboração, empatia, integridade e respeito. Aqui é só um pouquinho para compartilhar com vocês de um momento crucial aí nessa linha do tempo, onde a gente tomou essa iniciativa junto com os outros colegas para criar, né, a sociedade. E a sociedade ela tem como objetivo convidar as pessoas como um todo, e não só os profissionais de saúde, mas pacientes, instituições, né, parceiros como, por exemplo, indústria farmacêutica, indústria de tecnologia, fontes governamentais, instituições voltadas à certificação e qualidade de segurança, enfim,
todos os agentes que são importantes para que, de fato, o cuidado nas instituições seja cada vez mais de qualidade, seguro e centrado nas pessoas. E eu termino, então, a minha conversa deixando um convite, né, para que as pessoas possam participar do nosso lançamento formal, que vai ser no dia 30 de novembro, às 8 horas. Agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho com vocês essa linha do tempo e deixo aqui o meu contato e passo agora a palavra para a nossa amiga Luciana e novamente também e a Cláudia. Obrigado. Ai, Marcelo, como é gostoso ouvir você falar de experiência do paciente, né? É exatamente tudo aquilo que a gente acredita. A gente não consegue enxergar outra forma de tratar um paciente sem que ele esteja envolvido, né? Sem que seja tudo por ele decidindo em conjunto com todos os responsáveis, né? De que maneira ele quer ser tratado, em conjunto com a sua família, né? Com as suas peculiaridades, com suas crenças, com as suas religiões, com tudo isso. Né? Eu acho que agora todo mundo consegue entender por que a gente é tão apaixonado de ouvir o Marcelo falar, né, Cláudia? Sim. E a Cláudia é outra pessoa que a gente teve o privilégio, né, de conviver e de aprender, porque eu acho que ela segue né, ensinando muito a gente. A Cláudia, para quem não sabe, ela trabalha há 27 anos já na área hospitalar, ela é gerente de qualidade e segurança do paciente e responsável pela ouvidoria do Hospital Vera Cruz, né, e agora ela vai falar um pouquinho para a gente realmente de como engajar um pouco mais o paciente, né, Cláudia? Isso, boa noite a todos os participantes, aí uma honra estar aqui nesse momento, dividindo com a Lu, com o Marcelo. Quero parabenizar aí a organização do evento e agradecer à doutora Caterine pelo convite, pela confiança e dizer de fato que é uma grande oportunidade a gente falar daquilo que acreditamos, daquilo que de fato a gente entende que faz a diferença na vida das pessoas. Eu trouxe algumas reflexões aqui, já fui apresentada, e agora eu vou utilizar um pouquinho, né, do que o Dr. Marcelo já trouxe para a gente, para trazer algumas reflexões, né, e com um olhar, acho que, de muito otimismo, né, por isso que eu chamei de muitas perspectivas e muitos desafios. De fato é um caminho longo, mas eu quero mostrar para vocês, assim, o quanto a gente tem para fazer, mas o quanto a gente já caminhou. E o próprio acontecimento deste evento mostra a nossa evolução, né? Como tem pessoas querendo fazer a diferença na experiência humana. Então, eu começo aqui trazendo esse olhar para vocês, né? A gente vive nesse momento uma grande transformação, mas ao mesmo tempo muitos caminhos, muitos desafios, é hora de arregaçar as mangas, né? E trouxe aqui, sem a pretensão de esgotar, mas uma breve linha do tempo, nessa questão da atenção centrada na pessoa. E o quanto que isso faz com que a gente, de fato, ofereça cuidado, né? Porque uma coisa é oferecer assistência, outra coisa é quando você consegue olhar, trazer a pessoa para o centro dessa assistência e, de fato, a gente está trazendo um cuidado. E só para dizer que esse assunto não é novo, né? Mas o quanto a gente está evoluindo. Então, em 1940, Paul Tournier, ele trouxe isso, né? O conceito de medicina da pessoa, né? E como o Marcelo falou, mas seria do que então se não fosse da pessoa? Mas trazer esse olhar sem ser da parte técnica, olhar a pessoa como um indivíduo, a sua singularidade, e essa questão da dignidade, que é uma condição humana, né? A dignidade humana, ela nasce com a gente, nos acompanha até a morte, não é um valor, não é um princípio, é uma condição humana. Depois, em 1950, Roger trouxe, né, o psicólogo humanista, ele trouxe isso para dentro da questão de uma terapia que valorizava essa questão da subjetividade da pessoa. E depois isso foi continuando em 1980, a Bellinger também faz novamente essa questão de uma medicina centrada, e aí a gente começa a falar disso até evoluir em 2001, que eu acho que foi um grande marco, quando o Institute of Medicine traz isso, eu vou mostrar para vocês, foi uma grande evolução, incluir o tema da centralidade na pessoa, na questão das dimensões da qualidade. Isso foi um ganho muito grande, né? Uma percepção e um entendimento que nos aproxima do que de fato tem que ser feito. Em 2010, esse movimento que vem agora, já fazendo aí 11 anos, de toda essa questão do que de fato importa para você.
Então, essas são as dimensões da qualidade, eu trouxe aqui para a gente mostrar. Até então, esse foco todo em segurança, a efetividade, todas elas muito importantes, dimensões cruciais, mas em 2001, o Instituto de Medicina Americano, ele traz essa nova dimensão, a atenção centrada na pessoa, e envolve a questão do respeito, né, ao paciente, as preferências individuais, necessidades, valores. Então, olhar essa pessoa que está sendo atendida como o centro do cuidado. Eu gosto bastante dessa figura, né? Tem o Marcelo já apresentou para a gente o conceito, mas é exatamente isso, é tão simples e ao mesmo tempo esse é um grande desafio, né? O médico, a equipe assistencial, eles têm que conhecer de doenças, mas quem conhece de si, né, exatamente, é o paciente. Então, eu acho que é trazer esse olhar. E como a gente faz isso? Não só nas equipes, mas empoderando o paciente. Então, esse movimento, inclusive, do fórum, dos canais de comunicação, de quem representa o paciente, tem muito a contribuir para que a gente mude a mentalidade, a forma de pensar, não só dos profissionais, mas do paciente, nessa questão, como foi apresentado aqui anteriormente, da ativação. Eu trouxe esse slide porque isso me deixou muito motivada. Na Assembleia Anual da OMS este ano, foi muito enfatizada essa questão. Então, aí, nos próximos anos, a gente tem um plano global onde agora a segurança do paciente, além de diminuir danos, de buscar a gente aplicar o máximo que se conhece da parte técnica, mas trazer a questão do engajamento da família, de toda essa atenção focada na pessoa como sendo crucial. Então, de novo, percebam como é uma evolução e que tudo isso vem convergindo ao longo do tempo, né? A experiência que o paciente ganhou, aí tem um divisor de águas em 1999, com o Errar é Humano, que foi um movimento de análise após um evento, e onde a questão técnica, as metas de segurança, elas ganharam muita ênfase, mas agora se descobre que essa questão do paciente, do engajamento da família, ele tem muito a contribuir. Então, só corrobora com tudo que a gente está falando. E um aspecto, eu acho que também de nós nos aprofundarmos, trazer a questão do direito do paciente. E, de novo, o aspecto bioético, ético, a autonomia do paciente, o entendimento não só para os profissionais, mas para o próprio paciente, o que é ter uma capacidade de decisão para que eu possa compartilhar. Então, falar aí não só do paternalismo, como o Marcelo bem colocou, a decisão compartilhada, unindo saberes, mesmo quando o paciente não tem essa condição, porque ele pode estar temporária ou definitivamente sem a capacidade de decidir. Mas como que a gente pode caminhar? Então, há muita coisa em andamento, né, nas questões de antecipar as vontades, da gente ter um representante que, mesmo se eu não estou em plena capacidade de decidir, a minha vontade será respeitada. Então, vejam quanto que isso é novo e o quanto que isso é complexo e, ao mesmo tempo, é tão evidente, né? Quando a gente fala isso, eu acho que é simples de entender, ao mesmo tempo, traz para nós uma responsabilidade. De novo, eu quero enaltecer o trabalho, né, dos grupos que representam os pacientes, essa comunidade que a gente está falando aqui hoje, a Sobrexp, então os profissionais que trabalham, que já perceberam esse caminho, da gente trabalhar junto, né? Aqui também quero trazer para vocês, dentre esses vários caminhos, a gente adotar ferramentas dentro da nossa instituição, dos nossos meios aí de comunicação que fortaleçam. Então, do que nós estamos falando? Do paciente ter acesso à informação, de tecnologias que promovam essa maior facilidade, maior interação, da questão do consentimento informado, não como um mero papel, mas algo que retrate alguma coisa que de fato me foi passado, me foi explicado. Orientação sobre os riscos, né? Não adianta eu colocar um monte de bolinha na pulseira do paciente, ele não sabe o que significa aquilo, de novo, ele que vai cuidar de si mesmo, né? Compartilhar o plano terapêutico, as metas terapêuticas, trazendo o saber da equipe médica, mas vindo ao encontro de que o paciente espera. E muito da comunicação empática, desenvolver os profissionais para que a gente consiga passar para o paciente
tudo de uma forma que ele entenda. Então, isso é a questão do alfabetismo em saúde, entender o paciente como uma pessoa única, com seus fatores cognitivos, o que ele entende, qual é o nível de cultura que ele tem, emocional, os aspectos sociais, o que ele espera, o que ele valoriza e as suas expectativas com relação ao tratamento. Não adianta a cirurgia ser um sucesso se na verdade o que eu queria era voltar a jogar um tênis, enfim, segurar o meu filho no colo. Então, dentre aquilo que está ao meu alcance enquanto médico, fazer essa ponte com aquilo que o paciente espera, né? E a equipe que cuida também. E como que a gente vai fazer isso, né? Fortalecendo a cultura, porque, na verdade, cultura não se implanta, ela se desenvolve, e ela vem do comportamento. Então, basicamente, tem muito para falar em cultura, não é o objetivo hoje, mas acho importante trazer aqui a questão de uma comunicação efetiva, liderança pelo exemplo, que sustente, não é um quadro na parede, né? Uma coerência, uma constância de propósito, o paciente como esse protagonista e, inclusive, como barreira, não só para que ele atinja o que ele quer, mas para que ele seja uma barreira num cuidado seguro, transparência e clareza, inclusive quando algo não dá certo, né, se há um evento adverso, a transparência e a clareza para se antecipar, explicar e falar, e enfim, tem a ver um pouquinho com a figura até que o Marcelo usou lá no início da apresentação, o entendimento da trajetória do paciente, não só da trajetória do hospital, dele até antes dele chegar na nossa instituição. E para encerrar aqui essa reflexão, depois a gente vai ter um momento para trocar mais algumas ideias, eu trouxe aqui eu amo essa figura e ela tem um nome que não faz muito sentido nesse primeiro momento, né? Essa estátua, ela chama Semeador de Estrelas. E de manhã, ela talvez não faça muito sentido. À noite, quando você tem uma luz e um foco, né? Ela ganha uma outra forma de ser entendida. E por que eu trouxe isso aqui? Porque é momento da gente colocar luz naquilo que importa, né? Trazer aquilo que ainda não é conhecido, para que de fato a gente consiga descobrir não só as estrelas, os caminhos, né, as pedras, entender tudo isso. De uma forma romântica, eu sou um pouco assim, para falar um pouco desse assunto denso e ao mesmo tempo dizer o quanto a gente aposta nisso, novamente parabenizar a todos, porque eventos como esse, movimentos como os pacientes organizados através de representantes, tem tudo a ver com aquilo que a gente precisa fazer, né? E trouxe aqui, também corroborando um pouquinho aí a nossa missão, juntos, né, todos nós, profissionais, pacientes, organizações, terceiro setor, a gente pode, de fato, transformar a experiência humana na saúde. Então, novamente agradeço a oportunidade. Cláudia, eu falo que eu sigo aprendendo com você também. Gente, que privilégio, que orgulho de vocês, de verdade. Eu vou fazer 2 perguntinhas, se me permitirem, depois a gente abre para o pessoal fazer as perguntas, tá bom? Porque eu tenho certeza que está todo mundo apaixonado e querendo saber mais. Cláudia, agora você pouco falou que eu acho que tem muito a ver realmente com esse fórum, a questão do alfabetismo, né, do paciente. E como que você acredita que isso possa ajudar a torná-lo realmente, assim, protagonista da sua história, do seu cuidado? De novo, a gente volta no tema de toda a nossa conversa, né? A partir do momento que o paciente está no centro do cuidado e que eu tenho uma comunicação empática, eu vou entender qual é o referencial que ele tem, né? E como eu posso adequar a minha linguagem para que o paciente, de fato, entenda, eu, inclusive, valide se ele entendeu. Não tratar o paciente como uma pessoa desprovida de inteligência, mas adequar. Eu tive uma experiência recente, onde acompanhei minha irmã, num momento bastante difícil, e que eu fui colocando para ela algumas coisas, e eu vivenciei isso, né? Vivenciei momentos em que alguns profissionais, não por maldade, chegavam e falavam para ela coisas que ela não tinha a menor condição de entender, e a minha irmã é uma pessoa que tem um nível cultural bom, mas ela não é do meio, né? E aí também eu notei o quanto ela precisa estar empoderada. Eu falei, você pode perguntar, você pode me falar isso de outra forma? E aí eu fiz essa ponte, foi uma experiência incrível. Então, o alfabetismo vem também dessa questão do respeito, da autonomia, né? Nós, profissionais da saúde, a gente estudou, né, para conhecer. Então, a pessoa que está lá do outro lado, ela já está tão fragilizada
E se ela vier, ela receber uma série de informações que ela não consegue decodificar, o que ela vai fazer? Ela vai ser paciente, ela vai ficar esperando passivamente. A gente precisa desmontar isso, né? Então, adequar, trazer o depara mesmo, né? E sempre confirmar se a pessoa entendeu e mostrar exatamente os caminhos, tanto do diagnóstico como da terapêutica que ele vai seguir, dos riscos, das vantagens. Então, acho que esse é um grande desafio. E tudo parte da onde? Dessa comunicação empática. A partir do momento que eu consigo me colocar no lugar do outro e valorizar e dar espaço, eu acredito que o diálogo vai acontecer. Marcelo, agora eu vou para você. A gente está falando aqui, né, numa aliança que conta com pelo menos 123 organizações. Né, e você falou muito da questão do equilíbrio entre hard skills e soft skills. E exatamente, a gente já sabe que ainda é muito forte, infelizmente, a questão do paternalismo. Como que a gente pode trabalhar isso, na verdade, com os profissionais da área da saúde, né? Um pouquinho mais, a gente pensa, hard skills a gente sabe, né? Para a gente é mais fácil tratar. E soft skills, por onde a gente começa? Como a gente começa a chavinha, por onde que a gente começa? Muito legal. Bom, Lu e Cláudia, né? É muito gostoso estar aqui nessa conversa com vocês. Eu queria dizer que eu admiro muito também o trabalho que vocês fazem. Para mim é um privilégio, é uma conversa entre pessoas que têm um propósito aí muito comum, né? E melhor ainda é estar num evento como esse, podendo falar de coisas que a gente acredita e coisas que a gente, de fato, vivencia, né? Então, eu acho que assim, você trouxe um ponto super importante que se conecta, inclusive, com o que a Cláudia já trouxe relacionado à cultura, que tem a ver muito com como é que a gente trabalha desde a base, né, da nossa formação base, eu diria assim, até desde a faculdade, desde a formação dos profissionais, essas novas competências. Eu não diria nem novas, eu diria que elas sempre foram necessárias, mas eu acho que a gente está num momento em que nunca se deu tanta importância, né? Porque eu acho que esse exercício de olhar sobre a ótica das pessoas, né, sobre a ótica dos usuários do serviço de saúde, entender as expectativas, ele traz para a gente essa humildade de entender que a gente tem um caminho muito grande no desenvolvimento. Então, eu venho de uma geração, né, penso assim, eu sou um médico que eu não me considero nem novinho, nem velho, né? Então, assim, eu estou aí há 20 anos de formado, mas a minha formação, ela foi muito técnica, né? Uma formação em que a gente foi focado em trabalhar essa questão de como fazer o diagnóstico, de como prescrever o melhor tratamento, e muito numa linha paternalista, né? Assim, olha, o paciente ele não é uma pessoa informada, ele não tem a experiência que eu tenho, ele não tem a formação científica que eu tenho para escolher, entre aspas, o seu tratamento, né? Então eu vim dessa geração, dessa formação. Então eu penso que a formação, a mudança do modelo mental, ela precisa acontecer desde a universidade. Entender que o mundo não é mais assim, que a informação ela está disponível e que as pessoas elas vão atrás da informação, né? E que o que a gente precisa de fato vivenciar é um pouquinho daquilo que eu tentei compartilhar na apresentação, que é unir o melhor entre a evidência científica, né, o que tem de estudo até o momento para determinados tratamentos. Ninguém está dizendo em fazer coisas que não faz sentido, que não está comprovado pela ciência, né? Mas eu tenho que levar em consideração a experiência dos profissionais e o que é importante para cada pessoa, para cada paciente. Isso vai fazer a tomada de decisão ser a melhor possível. Então, quando você me pergunta, né, quais são as competências? São as competências técnicas, são as competências relacionais, né? Como é que a gente trabalha empatia, respeito, humildade, decisão compartilhada, ativação, né, avaliação da compreensão do paciente, tudo isso que a Cláudia trouxe para a gente, que é extremamente importante, e que é igualmente importante as questões técnicas, né? Então, isso precisa ser começado lá na universidade, passar pela residência, pela pós-graduação, pela formação de todos, né? E ser reforçado aí no dia a dia dentro da cultura das instituições. Então, é um grande desafio. É possível? É possível. Então, acho que existem vários exemplos aí de instituições que estão conseguindo trabalhar isso e ajudando os profissionais nesse processo de desenvolvimento, trazendo as relações para um nível muito mais saudável. Maravilhoso.
Marcela e Cláudia, se vocês me permitirem agora, eu acho que a gente vai abrir, né, as perguntas aí para as pessoas poderem falar, que eu tenho certeza que eles também querem sugar um pouquinho desse conhecimento de vocês. Oi, pessoal. Boa noite. Agora o doutor Marcelo, infelizmente, não vai poder comparecer para poder dar continuidade às nossas perguntas. A gente já está recebendo algumas aqui no chat, né? Então eu já vou perguntar uma primeira para a Cláudia, que a gente estava falando, acho que na verdade dar continuidade é um assunto que a gente estava falando que era só do engajamento, não só, né? Do engajamento do paciente, mas principalmente em relação à educação, né? Do paciente, colocar ele à frente realmente e da dificuldade que é às vezes você também mostrar para o paciente que ele tem sim um poder de escolha, que ele deve fazer parte, porque às vezes a gente do lado de cá, a gente quer engajar, a gente quer que o paciente faça parte de tudo, mas ele não sabe muito bem como entrar, né? E a gente fala muito sobre letramento em saúde, hoje a gente já sabe, já tem estudos que mostram que quanto mais o paciente sabe em relação à sua doença, em relação às possibilidades de tratamento, ou quando não há um tratamento, quais são suas possibilidades, né, que o desfecho dele acaba sendo, quanto menos o paciente sabe, pior o seu desfecho. E você, Cláudia, o que você acha que a gente pode fazer para continuar engajando o paciente e mostrando para ele que ele tem sim capacidade, ele não precisa ser especialista, é para isso que existem os profissionais da saúde, né? Como que a gente mostra para ele que dá para ele ser sim o centro dos, né, o grande protagonista da história? Eu acho que deu algum problema no áudio da Cláudia, será? Acho que eu voltei. Acho que agora voltou, Cláudia. Estou. Eu não sei, boa noite a todos, é uma honra estar aqui, quero cumprimentar a pessoa aí da doutora Caterine, a todos que estão direto ou indiretamente envolvidos na realização desse evento. Não sei se consegui captar tudo que você falou, eu peguei o finalzinho, que era a questão do engajamento do paciente, é isso? Você me ouve bem, Lu? Isso, exatamente, sobre a ativação do paciente, Cláudia, da gente mostrar para ele que ele não precisa ser um especialista, ele não precisa ser alguém da área da saúde para poder entender e ser o grande protagonista da sua história, né, do seu tratamento. Seja o paciente, na verdade, ou às vezes, né, às vezes é algum menor de idade, enfim, uma criança, né, que os pais podem sim ser ali os portadores, os porta-vozes dessa criança também. Então, vamos lá. Esse assunto é muito amplo, né, mas eu acho que eu gostaria de trazer, de reiterar aqui o conceito da questão da ativação, né? Então, o que é ativação? É o conceito. E hoje a gente tem muito paciente chegando no hospital ou mesmo no consultório, ele traz uma informação e a informação está acessível. Então hoje a gente já tem pacientes mais ativados. Em que passo que a gente pode complementar tudo isso? É que as nossas equipes, né, falando também do conceito da experiência humana, as pessoas que vão atender esse paciente estejam também com esse foco centrado na pessoa, que a gente consiga empoderar e ativar ainda mais o paciente. Existem inúmeras formas da gente pensar isso. Eu gostaria de destacar aqui, nesse primeiro momento, uma reflexão da comunicação empática e da gente trabalhar bastante o aspecto relacional. Na saúde, é muito forte o aspecto da transação do processo, da segurança, e a gente precisa cada vez caminhar mais nisso, né? Segurança, conhecimento não é demais. Só que a gente agora está no momento de resgatar. Resgatar o quê? O cuidado. Quando eu entrego só assistência, a parte técnica, sem o cuidado, sem a parte relacional, na verdade esse cuidado está incompleto. Quanto mais treinamento, mais sem as equipes que cuidam do paciente, mais a gente vai conseguir ativar esse paciente. E é através do quê? Dessa comunicação empática, para que eu consiga favorecer, trazer o paciente para esses centros, fazer com que ele tenha liberdade de perguntar, né?
eu chego para um paciente e já está fragilizado e não há oportunidade de ver se ele de fato entendeu, perguntar o que ele espera, o que ele está sentindo de fato, não só na dor, mas o que ele sente em relação a tudo que está acontecendo, não dou oportunidade para trazer esse paciente para o protagonismo. Acho que para iniciar essa nossa conversa é pensar no papel de cada um, né? Inclusive, todos que estão nesse momento aqui participando. A gente não está aqui por acaso. Cada um que está aqui nesse momento tem um propósito. Alguns talvez por escolha de uma profissão, outros porque são pacientes, outros porque são familiares de pacientes, outros porque tiveram uma experiência que fez com que eles pensassem nesse propósito maior. Então, qual é o nosso papel? Eu penso nisso até como matéria de escola no futuro, né? Mas acho que nesse primeiro momento é falar isso, é sermos pessoas, né? Queria trazer aqui um lema da Assembleia de 2001 das pessoas com deficiência, que fala nada sobre nós sem nós, né? Então, de nós pensarmos nisso, né? Todos nós, enquanto pacientes, sabemos muito mais de nós do que quem está cuidando de nós, sem desmerecer todo o cabedal e conhecimento das equipes assistenciais. Mas é esse momento da gente colocar a pessoa no centro e trabalhar com as nossas equipes, né? Que aí vem, eu acho que um outro momento da gente falar isso, não sai do nada, né? Como que a gente pode trazer essa consciência, essa cultura para dentro das nossas instituições, organizações, inclusive as representações de pacientes também. Até uma das perguntas foi exatamente essa: como praticar nas instituições o cuidado centrado no paciente? A primeira coisa que, se você me permitir, eu vou começar respondendo, Cal, que quando a gente começa a estudar a experiência do paciente, a gente fica muito animado e a gente quer ter tudo, e a gente pensa, a gente acha que a gente só vai conseguir trabalhar realmente ou efetivamente a experiência do paciente se a gente tiver um escritório, né, dentro de um hospital falando de experiência do paciente. E eu posso dizer por experiência própria que isso tudo vai caindo. Na verdade, quando a gente começa a alinhar a questão da nossa expectativa com a questão da maturidade da instituição onde você se encontra, né? Seja num âmbito hospitalar ou seja numa questão de ambulatório, eu acho que dá para a gente trabalhar muito bem a experiência do paciente. Mais uma vez, quando a gente alinha aquilo que a gente tem com aquilo que a gente pode fazer. Eu não preciso ter nada macro, eu não preciso ter um comitê falando só sobre a experiência do paciente, mas a gente sabe que pouco a pouco, aquilo que a gente vai fazendo, quando a gente vai trilhando, né, os pilares que a gente sempre fala, né, a questão da gente passar nas nossas, vai usando métrica, vai usando tudo isso daí, a gente começa a acalmar um pouquinho nossa ansiedade e a gente percebe que aos pouquinhos a gente vai conseguindo moldar uma nova cultura, um novo modus operandi, né? Eu trabalho dentro de uma UTI, né? São 70 leitos. A gente consegue colocar 100% dos pacientes à frente, 100% do seu cuidado todos os dias? Não. Mas aquilo que a gente quando você vai engajando os colaboradores, né, para que eles também te ajudem a tornar o paciente no centro do teu cuidado, quando a gente engaja pouco a pouco um paciente que seja, para que ele sirva de barreira, seja, por exemplo, colocando uma plaquinha, como a gente tem lá, né, para o paciente... para aquele que entrar, por exemplo, sem a higiene adequada das mãos, para que ele sirva de barreira quando alguém vai atendê-lo, ou alguma coisa nesse sentido do tipo, que remédio é esse? Para que esse remédio serve? A gente já começou a falar em experiência do paciente, né? Eu acho que é só a gente começar a acalmar o nosso coração, porque é muita coisa que a gente tem para fazer, mas a gente começa de pouquinho em pouquinho. Tá falhando um pouquinho, Cláudio. Então, o que eu estava falando, acho que a gente realmente, assim... Eu queria trazer uma reflexão também da questão da cultura. Tudo começa da gente pensar, eu não estou falando só de hospital, seja lá daquilo que nós estivermos fazendo, é um grupo de trabalho, é uma associação que está representando pacientes, enfim, a cultura, ela vai se desenvolver, quer a gente queira, quer não. Então,
A cultura não é algo que a gente chega lá e implanta. A cultura ela é moldada por fortes propósitos e por exemplos. Então, essa questão do cuidado centrado é muito importante ter os treinamentos, as sensibilizações, com certeza, mas no dia a dia, as pessoas que vão fazer e sejam de fato envolvidas e também acolhidas. Eu tenho um livro do professor Isabitiba que chama Quem Ama Educa. Eu gosto muito da capa desse livro, porque ele se aplica para a vida, né? Ele se aplica para a vida. Quando a gente... nesse livro também tem uma questão de você não amar aquilo que você não conhece. Então, a gente precisa saber por que eu faço o que eu faço, né? Esse já é do Cortella, né? Por que a gente faz o que a gente faz? E o que eu estou querendo dizer com isso? Um dos pilares da experiência, né, do The Beryl Institute é o trabalho com as pessoas, com os colaboradores, com os profissionais. A gente precisa ter esse olhar para o profissional. Se eu não tiver um cuidado centrado com o meu profissional, como que ele vai oferecer isso? A escuta ativa, perguntar o que aquela pessoa espera do seu tratamento, ouvi-lo, não é só a anamnese, né? Ouvi-lo como pessoa. Então, são ações, não digo simples, mas não é algo que a gente vai precisar, às vezes, um baita investimento, mas é muito de comportamento, escuta ativa. Então, entrar num quarto e escutar, ouvir aquele paciente, que ele fale um pouco dele. Às vezes, na fala de um paciente, contando um pouco da sua história, os profissionais têm oportunidade, às vezes, até de fechar um diagnóstico, de entender alguma coisa, que não só num exame a gente vai descobrir. Então, eu acho que é trabalhar os bastidores também. Então, não tem receita de bolo, mas é entender o princípio, não é uma filosofia de vida, mas é um propósito, um jeito de fazer as coisas. Então, educar por amor, envolver as pessoas no propósito, não é simplesmente um treinamento, é desenvolver uma cultura e mostrar o valor, por que nós estamos fazendo isso desta forma, e aplicar isso com as pessoas, né? Na Disney tem toda a questão dos bastidores da Disney, né? Porque Sim. Se a gente não aplicar isso nos bastidores, não vai acontecer no palco. É até um livro que vale muito a pena, né, para quem não leu ainda, Se a Disney Administrasse o Seu Hospital. Né, muda a nossa forma realmente assim, de pensar em relação a muita coisa. E você, principalmente, à frente de uma ouvidoria há tantos anos, né, Cláudia? Quantas coisas, na verdade, quantas queixas chegaram até você que são totalmente alinhadas à questão de comunicação? Sim. Na verdade, normalmente é muito mais a questão relacional, e existem pesquisas falando, por exemplo, 80% das questões de alegação de negligência médica ou de qualquer desrespeito percebido pelo paciente de qualquer uma das equipes, não é uma questão técnica, é uma questão de comunicação empática, de relacionamento, de novo, dessa questão do aspecto relacional não estar tão presente na situação. E muitas das vezes, o que eu tenho visto, o que eu leio, não é por uma má intenção, às vezes é por despreparo, né? Quantas vezes a gente escutou as pessoas falarem, eu preciso ser frio para conseguir sobreviver e lidar com isso, né? A Lu é médica, eu acho, e vivendo numa UTI, né, eu fico imaginando o quanto você tem que se cuidar também, se preparar para conseguir lidar com todas essas perdas, mas isso não quer dizer deixar de ser empática, né? Porque eu não preciso sentir a dor do outro, mas conseguir entender em que momento que ele está e como eu posso fazer para auxiliar, né? Então, quem está na saúde, eu acho que tudo na vida é a questão do servir, né? Então, eu acho que isso é um aspecto importante, cuidar das pessoas, pensar nessa questão estratégica, na cultura e nas questões simples, né, que a gente começa. Às vezes, como que a gente vê isso numa ouvidoria, né? Eu vou falar de algumas experiências. Quando você acolhe o paciente ou a família e mostra que a gente entendeu o ponto de vista dele e que eu vou levar isso para que as pessoas saibam como ele se sentiu. Ali não é quem tem razão ou não, porque às vezes não é você tem razão, o outro não tem. Vou mostrar como você percebeu a experiência. E só de levar isso para seja a equipe, seja, enfim, mas não foi isso então, mas foi isso que ele percebeu. E aí não tem certo ou errado, é mostrar o que a gente pode fazer de diferente. Então sim, não só nas minhas experiências, a gente vê isso, mesmo em processos,
que geralmente 80% estão relacionados à capacidade de comunicação. Eu concordo plenamente. Eu acho que um dos pontos que você falou e que vale muito a pena a gente comentar é em relação como que a gente consegue cuidar adequadamente do outro quando a gente não se cuida, né? Não é nem questão de preparo para dar uma má notícia ou preparo, não é questão de frieza ou, né, você tentar transformar aquela situação difícil de dor, que é para você também como profissional, para a gente lidar com a frustração, porque a gente é treinado para curar, né? Quando a gente não consegue curar, qual é a nossa próxima perspectiva? Para a gente é uma frustração. A gente, né, durante a grade da medicina, ninguém ensina você a falhar. Nunca. Dentro da terapia intensiva, a gente não acredita nisso, né? Tanto que eu falo, graças a Deus, a mortalidade de dentro de UTI hoje em dia é baixa. Senão eu falo que eu nunca teria trabalhado em UTI, eu tinha saído correndo. Mas exatamente o que eu consigo aprender? E como realmente hoje, mais do que nunca, depois de um ano de pandemia, o quão necessário é as pessoas principalmente, seja o cuidador, seja quem está ali, os colaboradores, os profissionais, todo mundo que está envolvido no cuidado do paciente, o quanto é importante também ele se cuidar. O quanto os cuidadores também sofrem, né, da síndrome do cuidador. Quando alguém interna, a gente sabe, interna a família inteira junto. O quanto isso é desgastante para toda a família. As pessoas podem não estar, né? A família pode não estar diretamente, tem um acompanhante lá dentro do hospital, mas quantos outros também não estão lá dentro? Né? Porque não consegue. Você passou por uma experiência recente, né? Então, assim, você estava longe, mas querendo estar ali dentro. E você não saía disso. Então, assim, o quão importante também as pessoas aprenderem a se cuidar e a se permitirem serem cuidados também. Sim, e acho que você trouxe um aspecto bem bacana. Se a gente está falando que o paciente tem que ser visto como pessoa, né? Nós, como profissionais, o primeiro aspecto é a gente também se pensar como pessoa. E um aspecto que eu vejo que tem ajudado bastante, que a gente vem evoluindo ao longo do tempo, eu não sei como é que é a sua percepção aí na parte médica, mas eu trabalho com todos os profissionais, né? E eu tenho visto toda essa parte de rounds, os huddles, né, os encontros das equipes. E o quanto isso está sendo bacana, porque um se sente fortalecido pelo outro, né? Porque o trabalho da equipe assistencial, se você pensar, acaba sendo muito solitário, né? Então, se a gente tem os momentos, a própria discussão beira-leito, ou os rounds, e quando alguém traz uma situação de dificuldade, ou porque não está fechando um diagnóstico, ou porque o paciente não aceita a proposta terapêutica, o olhar, né, o serviço social, a psicologia, a físio, aí cada um vai trazendo e o quanto isso modifica. E aí eu acho que entra nessa questão de cuidar. Eu não estou sozinho e eu pedi ajuda. Acho que o profissional de saúde, não estou aqui falando de todos, né? Tem essa questão da gente ser treinado para chegar lá e dar conta e fazer e todos os protocolos, né, e cumprir, mas saber pedir ajuda, às vezes até de uma questão técnica, não sei, vou trocar uma ideia, me senti estranho com relação a uma situação pontual daquela família, não estou conseguindo me sintonizar ou ter uma escuta empática com aquela família, e acho que isso também tenho visto como uma evolução. Então, o profissional entender que ele não precisa saber tudo e que ele vai ter momentos de dificuldade. E a gente não sabe tudo. O dia que você achar que você sabe tudo, você não sabe nada. Aí acabou tudo, né? Aí acabou tudo. E aí, eu acho assim, a gente não pode escutar todo mundo que está nesse momento aí. Mas eu gostaria, já que a gente não pode fazer a pergunta e ouvir, mas jogar essa pergunta para vocês, né? O que cada um que está aqui, dentro do seu papel, pode fazer nesse sentido também, né? Como que eu posso me ativar o paciente, e às vezes, através de perguntas, a gente nem tem noção, né? O quanto que um acompanhante e um paciente podem impactar uma mudança de comportamento, né, numa equipe, falando exatamente isso, como eu disse que eu falei para vocês aí, falei para minha irmã, quando entrar alguém aqui, pode ser o médico, pode ser o enfermeiro, você tem que perguntar para ele, não é ficar só ouvindo e assimilando e às vezes nem entendeu nada, né? Então, gostaria de deixar aí, cada um responda para si mesmo ou para alguém do seu lado,
O que a gente pode fazer, né, enquanto cada um no seu papel, para motivar essa ativação e protagonismo das pessoas. Isso é um trabalho de todo mundo, é uma responsabilidade de todos nós. Eu acho que é aquilo que você falou em relação a diminuir hierarquias, né? Eu acho que é exatamente isso. Eu falo que à beira-leito a gente aprende muito mais, tá? Quando a gente passa a visita multidisciplinar, por exemplo, né? Às vezes você entra e você pergunta ao paciente, o senhor comeu bem ontem? Comi muito bem. Aí quando você está passando visita, não, porque ele falou que ele comeu bem ontem. Doutora, mentira. Não está comendo nem metade do prato. Você fala, não acredito, né? Então, assim, é a percepção. Eu sempre falei e vou continuar falando. Os olhos e ouvidos de uma UTI, de uma unidade de internação, de tudo, né? De uma casa, de um home care, não é do médico. Os olhos e ouvidos são todas as pessoas envolvidas. Então, como não ter ali, no momento de uma visita multi, também a família? Também o cuidador que está do lado, né? Quantas vezes a gente pega algum paciente que a expressão, a gente já teve aula disso, né? Como a gente não lembra da Mara, né? Que fez toda uma questão realmente. A Mara é uma pessoa sensacional, que tem um filho especial e que é especial em todos os sentidos, né? Que é maravilhoso aquele menino. E aí, realmente, assim, de você virar e falar assim, ela foi fazendo toda uma questão de legenda das mímicas faciais do filho dela. Ninguém nunca vai conhecer o filho dela como ela, né? E como para ela era difícil a cada vez que entrava um profissional novo, um técnico novo. Então, assim, quem que vai trazer para a gente? Se a gente não souber abaixar a guarda e praticar exatamente a escuta ativa, a gente não está fazendo nada. A gente está praticando, eu não sei se eu poderia chamar isso de medicina, porque não é a medicina que eu acredito que eu pratico. Tem alguma pergunta? Porque assim, a gente vai falando aqui, né? Eu acho que a gente vai falando, que eu tô puxando algumas perguntas aqui juntos, mas a gente vai respondendo. A gente estava falando em questão, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho das métricas, né? Para quem trabalha na área da saúde, quanto isso é importante para a gente, até para a gente mostrar o quanto isso é necessário, né? Falar da experiência do paciente, como que a gente fala de experiência sem usar métrica? Não fala, né? Sim. Olha, a métrica é um dos pilares, né? Quando a gente fala lá daqueles pilares da experiência, um deles diz respeito às políticas e métricas. E existem algumas pesquisas, né? Pesquisas mais robustas, como a pesquisa do HCAHPS, que é uma pesquisa que você tem que ter um tempo maior, né? Ela é uma pesquisa até aplicada nos Estados Unidos, onde você vai fazer essa conversa com o paciente depois de alguns dias, e pensando desde o início aí da jornada dele, às vezes até antes dele chegar, e falando de pontos que não é só a satisfação, né? A satisfação é um ponto muito importante dentro da experiência, mas a satisfação é um momento. Eu posso ter gostado daquela sala de estar, daquele banheiro, mas a minha jornada como um todo não ter sido satisfatória. Então, essa pesquisa que eu mencionei, ela é uma pesquisa um pouco mais robusta. O NPS, né? NPS é algo que hoje está mais familiar para todos, não sei se todos aqui que estão me ouvindo nesse momento, eu vou falar rapidamente, que é o Net Promoter Score. Vocês já devem ter respondido enquanto clientes, né? Aquela pesquisa que fala, você recomendaria esse lugar para os seus amigos e para a sua família? Por exemplo, desceu do avião, já chega a mensagem automático, né? Você recomendaria? E a gente, para recomendar alguma coisa para quem a gente gosta muito, a gente tem que ter ficado o quê? Encantada. Ela vai além daquilo que eu esperava. Então, o NPS é uma pergunta. Mas como é que eu entendo os pontos da jornada? O que encantou aquela pessoa, né? É um promotor, um detrator ou uma pessoa neutra, que nem se sentiu encantada nem desencantada? A gente elenca algumas questões que são importantes dentro da jornada. E aí vai dentro do perfil, da instituição. Então, os aspectos, de novo, de tempo de espera, de acessibilidade, orientações de alta, o manejo da dor, né? Como é que foram os momentos onde ele referiu dor? Ele foi orientado, ele teve rápida assistência, o plano de alta, o plano terapêutico. Então, essas são algumas métricas que que fazem aí essa percepção do cliente. Outras métricas, a questão do desfecho, né, os desfechos clínicos. Então, as linhas de cuidado e os desfechos clínicos. Como é que foram os desfechos daquilo que a gente tratou dentro do hospital?
E o paciente, ele ficou satisfeito? Era aquilo que ele esperava? De novo o que eu falei, né? Não é do ponto de vista científico. Às vezes a cirurgia foi um sucesso daquilo que a gente conhece cientificamente. Mas o paciente, ele ficou satisfeito? Então a experiência do paciente, ela pode ser medida através dessas pesquisas de grupos focais que a gente faça durante a internação, no pós-internação, onde a pessoa vem e fale, me conte como foi a sua jornada, a sua experiência, né? E não é só com nota, mas é ele tratando e relatando. E o que a gente faz com isso? Além de acolher, de resgatar a confiança desse paciente, é ir lá e mudar, né? Porque não adianta ficar aí medindo e não mudar. Na minha experiência, a gente traz todos os aspectos do que não está legal para dentro e empodera os gestores. O que nós podemos fazer com essa manifestação, né? E assim, a percepção de um paciente é que nem feedback, quando a gente recebe, a gente não discute, é a percepção do outro. Ele se sentiu daquela forma, né? Então, além das certificações, como por exemplo, uma certificação de Plant Tree, que vai nos trazer aí vários elementos para a gente mostrar, eu destacaria basicamente essa questão de como o paciente se sentiu, se ele teve seu desfecho e a sua jornada se ele se sentiu satisfeito, e muito das questões do resultado de segurança do paciente. Sim. Então, puxando agora um pouco para a área que eu amo, né, de nada a experiência, um dos pilares essenciais é a segurança do paciente, né, não adianta eu fazer alguma coisa maravilhosa se a segurança do paciente não tiver por o eixo central. Né? E eu acho que cada vez mais a gente tem que falar sobre isso. Né, colocar o paciente, de que maneira os hospitais depois vão tratar em relação a disclosure. Será que eles tratam com a mesma seriedade que as coisas realmente devem ter? Mostrar, né, quando você começa a moldar e mudar a cultura de onde você, né, de onde as pessoas trabalham, daquilo que elas acreditam, entender que um evento é levado a sério. Evento vai ter em toda a instituição, gente, isso é uma coisa certa, né? Outro dia a gente estava vendo uma pesquisa, a segunda causa de morte nos Estados Unidos é por um evento, ou por um erro médico, né? Se fala como erro médico, mas enfim, são todos os processos que acontecem dentro de um hospital. Então, quão sério a instituição onde você trabalha leva isso? De maneira, as pessoas acreditam nisso? O que elas mudam? Elas notificam? E é o que eu penso assim, às vezes eu não sei por onde começar onde eu trabalho. Começa por uma métrica. Você levanta todos os pontos de percepção, positivos e negativos. Sim. Junta as pessoas que acreditam naquilo e começa a mexer por ali, a mudar a experiência do paciente. Daí, um tempo, você vai começar a coletar os frutos daquilo. É assim que você vai mostrando, estamos trabalhando, estamos levando isso a sério, e com certeza as lideranças vão começar a enxergar isso de uma maneira diferente. E ouvir os profissionais, né? Existem as pesquisas de cultura, Sim. Cultura de segurança, porque a gente às vezes pensa, vamos medir a experiência só ouvindo o paciente? Não, ouvir os colaboradores. Então, aplicar uma pesquisa de cultura de segurança também vai nos trazer aí muitos caminhos para falar, será que eu estou oferecendo uma boa experiência para o meu paciente? Então, os caminhos são inúmeros, e é isso que você falou, começa simples, começa com um round, começa com um encontro que seja semanal, mensal, das equipes, falando como é que foi essa semana, o que mais te chamou a atenção? Teve alguma situação que foi difícil? O que a gente poderia trabalhar? Eleger alguns pacientes que venham conversar com a gente, algum pós-atendimento, e trabalhar no reativo também. Então, toda reclamação é um presente, eu falo isso, né? Você trazer aquele paciente, se ele veio até você reclamar, pense em vocês como cliente, a gente reclama daquelas instituições que a gente quer que melhore, porque a gente acredita nelas. Então, se ele já veio... E porque você pretende voltar ali, senão você não reclamava. Você vai embora, né? Então, encarar os problemas como grandes oportunidades de melhoria, seja na reclamação, seja num evento. Então, ouvir, pensar no processo como um todo e separar o que é processo, o que é pessoa. A gente às vezes faz até essa classificação, quando tem lá qualquer queixa, foi processo, foi pessoa, às vezes é tudo junto, né? Teve processo, teve pessoa, e aí oportunidades, né? Escutar as pessoas, tirar delas a própria, como é que eu posso resolver isso? Lu, olha, aconteceu essa queixa lá na sua UTI. O que você acha? Você já ouviu os seus colaboradores? Às vezes você vai descobrir um negócio, assim, né, que a gente nunca tinha pensado. Sim.
Na verdade, eu falo, cada vez que vem uma ouvidoria, eu escuto todos os lados, literalmente, para poder até para você dar um retorno, um feedback, né, mais melhor, na verdade, porque se eu não entender o que aconteceu e como tinha sido a percepção do profissional que estava atendendo naquela hora, vão ser só palavras vagas e tipo pedidos de desculpa, que é isso que ninguém quer. Sim. Né? E eu diria que 90% das ouvidorias sempre tem, né, o cliente, eu não gosto de chamar dessa forma, mas é um cliente para uma instituição, ele tem razão naquilo que ele está falando. E só para uma outra questão que eu estava pensando aqui, uma das métricas que ela está ligada a colaboradores, mas ela nos auxilia muito a pensar na experiência, é a pesquisa de clima. Né? A nossa pesquisa de clima com os profissionais, ela é indiretamente uma métrica que vai nos levar a uma melhoria da experiência do paciente. E o que a gente fala é lembrar, a gente precisa engajar o colaborador? Precisa, é extremamente fundamental, assim como você quer, tem que estar todo mundo no mesmo patamar, senão, né, as coisas não funcionam. E aí as pessoas acham que engajar colaborador ou engajar os profissionais é só trabalhar em questão de remuneração. Remuneração é muito bom, mas não retém ninguém. Né? O que retém talentos não é salário, não é você é ouvido, te levam a sério. Né? Quantas vezes, exatamente, às vezes o colaborador ele vira e fala assim, gente, olha, a tomada nesse local não funciona para mim. Alguém me ouviu? Porque eu falo, quem monta a estrutura de um leito não somos nós, né? É o engenheiro. Então, quando a gente começa a ouvir e muda um pouquinho ali a percepção, para eles melhora de uma maneira significativa. Sim. Tá? E aí eu acho que é a última pergunta aqui, só para a gente poder, porque eu acho que a gente já deu uma boa pincelada em todos os assuntos, né? Perguntaram para a gente onde será o lançamento da Sobresp. O lançamento da Sobresp vai ser virtual e para o mundo, né? Agora no próximo dia 30, a gente vai ter a honra de receber nosso padrinho, o Jason, que está apoiando aí, que tem um trabalho fantástico, é uma referência, né? A comunidade global do The Barrier, muito fundamentada nas pessoas que viveram, que vivem as experiências, né? Então, eu acho que é algo genuíno e que nós tivemos aí o grande prazer de ter como padrinho da primeira turma de especialização. Sim. Acho que ele foi o lado da gente começar a sonhar com tudo isso, né? Junto com o nosso grande amigo, mestre, o Marcelo. E assim, então agora no próximo dia 30 a gente vai ter esse lançamento, vai ser um momento bem bacana, quem puder participar. E assim, todos poderão estar com a gente. Porque divulguem, é gratuito. E é um desafio, porque a gente vai ter muito... Ai, eu tô com um gato aqui, tá, gente? Imagina. Desculpa, na minha tela. E aí, a gente vai ter muito trabalho aí da Sobresp, trabalho bom, né? Para transformar a experiência humana da saúde, não é a experiência só do paciente, né? Eu acho que é um conceito fantástico. A experiência humana não é só o paciente, é o profissional, é a família do paciente, né? Quantas vezes a gente vai lidar com um paciente que está num estado temporário ou definitivo, que não tem capacidade de decidir. Então, quem é aquela família que está ali decidindo por ele e sofrendo, né? Uma decisão compartilhada de uma terminalidade, de não investimento. Então, esse nosso olhar, a família, ela passa a ser a pessoa ali naquele momento, junto com o paciente, eu estou tão preocupada, que precisa tanto do nosso cuidado também. Né? Então, a gente vai falar sobre tudo isso e será uma honra, né? Se vocês estiverem lá, sinalizem, vai dizer, olha, a gente estava no fórum, que apesar de virtual, né? A gente vai acabar fazendo essa ponte aí, esse link. Isso aí, então, pessoal, não percam, no dia 30/11, tá bom, às 8 horas, vocês podem entrar pelo link, a gente já está divulgando nos nossos LinkedIns, em todas as redes sociais nossas, mas principalmente vocês podem entrar também pelo Instagram da Sobresp, tá bom, para poder fazer a inscrição e participar aí com a gente, tá bom? Acho que mais uma vez, Cláudia, vamos encerrar, mas eu acho que a gente não pode deixar de agradecer mais uma vez a CEO da Abrale, que é nossa grande amiga, uma mulher linda, maravilhosa, extremamente inteligente, que eu sou fã mesmo, que é a doutora Caterine Moura, e agradecer toda a organização do Fórum, né, da Aliança Latina, que foi extremamente acolhedor com a gente. Mais uma vez, eu me sinto honrada em ter feito parte aqui, né, deste momento com você, com o Marcelo, que são pessoas que eu admiro muito e que, como eu falei e continuo falando, vou seguir aprendendo sempre com vocês.
Eu também quero fazer as minhas palavras, né? Quando falaram do trabalho, que a gente já estava conhecendo um pouquinho aí, através da Caterine, né, pela Abrale, e falou desse fórum, é uma oportunidade e também um presente. Qualquer coisa que a gente puder compartilhar, com certeza, é como eu disse, ninguém está aqui hoje por acaso. Por acaso. Né? A gente está aqui por escolhas, tudo na vida são escolhas. E se a gente puder refletir e pensar que nós temos muito potencial para fazer muita coisa acontecer, até na nossa família, né? Orientando as pessoas da nossa família, como elas são ativadas, como que elas podem interagir numa coleta de exame de sangue, né? Então, são coisas simples que a gente pode fazer acontecer, acreditar. De novo, quero parabenizar todos que estão aqui. A gente não tem oportunidade de conhecer cada um e os trabalhos que vocês representam, mas com certeza posso afirmar que a gente não tem a noção, vocês não têm a noção de quantas vidas a gente impacta, né? Acho que é uma frustração. Outro dia eu estava falando isso, né? Que às vezes a gente não tem noção de quantas vidas a gente impacta. Então, não percamos nenhuma oportunidade. Olha, a gente não sabe, mas a aliança são milhões de pessoas, viu? Então, e aí você vê, projetando isso em todo mundo que está aqui, nas famílias dos pacientes, né? Nos amigos, né? Todo mundo que a gente pode impactar. Às vezes a gente não vai mudar o desfecho, e isso nunca é demais falar. Às vezes o desfecho não vai ser aquele que a gente queria, mas a experiência pode ser positiva. A gente tem muitos relatos a respeito disso. Isso. Quantas pessoas se sentiram apoiadas, amparadas. Né? Acho que agora todo mundo percebeu por que a gente é apaixonado por esse tema, por que a gente quer transformar realmente a experiência, né? Então venham com a gente espera vocês um próximo encontro. Eu gostaria muito de encontrar todos e que vocês sinalizem lá, olha, a gente é do fórum, né, e falar um pouquinho aí do trabalho de vocês. Obrigada, gente. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Boa noite, Clau. Beijo. Boa noite a todos. Obrigada.